Salve, salve! Se você chegou até aqui esse vídeo, é simplesmente porque você deve se interessar em tecnologia da informação. Segundo algumas estatísticas e pesquisas, vou ler o que está escrito aqui para nós. Atualmente a demanda por profissionais na área vem crescendo bastante. Afinal, podemos perceber ativos de TI em quase tudo que rodeia a nossa existência. Seja no trabalho, seja nos momentos de lazer, a tecnologia faz parte de nossas vidas e já está tão integrada que em alguns momentos fica difícil perceber sua presença. Nesse contexto todo, eu estou aqui com meu nobre colega e amigo, professor Luiz Silvério. Há mais de 25 anos na área de tecnologia da informação, profissional liberal e professor em renomadas instituições de ensino e um colega e parceiro nosso aqui da Tesla Digital School. Seja bem-vindo, professor, mande um salve pro pessoal, se apresente. Salve, salve, pessoal. Obrigado, professor Wagner, pela oportunidade, tá abrindo esse espaço. Está alcançando bastante pessoas aí que estão interessadas na área de TI, que esse é o momento da tecnologia. E eu fico muito contente com este convite e com essa participação, com essa nossa parceria. Então você, fique aí comigo, eu, professor Wagner, diretamente dos estúdios da Tesla Digital School, no programa pós-pandemia, conectando sonho, conectando pessoas. Solta a vinheta, Nilson! Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Nesse contexto atual que nós estamos vivendo, eu gostaria, em primeiro lugar, para os nossos ouvintes, alunos, pais, e assim por diante, todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento, que o senhor dissesse para mim, de uma forma simples, qual foi o mercado de tecnologia da informação, TI, antes da pandemia? Como era esse mercado? Onde atuava esse profissional? Então, professor Wagner, eu acredito que teve um grande diferencial com essa pandemia, porque antes o mercado de trabalho para o pessoal de TI, o TI era visto como apenas um suporte das empresas, né? As empresas tinham como o mercado de trabalho, como uma atividade, simplesmente a gente auxiliava outros departamentos. Então, o profissional de TI, ele se buscava, né, como um quebra-galho, como um informal, como um bico. E com essa pandemia a gente começou a perceber que as empresas perceberam que o nosso profissional ele tem que ser qualificado. Ele tem que ser especializado. Ele era o tal do freelancer? Ele era o tal do freelancer, né? Na verdade, o país, o Brasil, vê muito o freelancer como bico, o informal como bico. E hoje a gente sabe que a maior parte dos técnicos e os prestadores de serviço na área de TI sempre tiveram CNPJ, sempre foram a MEI, sempre foram empresas. Então, hoje a gente começa a perceber o como é importante a qualificação profissional, porque o diploma, o certificado técnico ajuda, endossa as empresas a entender que aquele profissional sabe fazer o trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade aí. Você está me falando antes, então ele era visto como esse profissional que conserta computador, que te dá um suporte em rede, que não deixa a sua internet cair, é um cara que te dá suporte. Agora, durante essa pandemia, esse profissional ele está em evidência. Sim. Né? Ele é o cara, é a cereja do mercado. Aonde está atuando o profissional, o aluno, o profissional que se forma ou no nível superior ou no nível técnico de TI, o que ele faz hoje? Lembrando que nós estamos atuando no mercado de homeschool, né? Mas homeschool, home office, né? O momento dos homes. E de estar em casa. Mas aonde está esse profissional? Me mostra de uma forma prática onde está o cara de TI hoje. Hoje o cara de TI, como eu falei para você, todas as empresas, como a própria palavra diz, precisa de recurso tecnológico. Hoje todo mundo, tanto a empresa como a pessoa física, como o usuário comum, ele precisa de recurso tecnológico para ele viver na nossa sociedade. Hoje quem faz alguma coisa sem um celular? Quem faz alguma coisa sem internet?
Então, o profissional hoje de TI, ele atua em quê? Em dar não só o suporte, mas ele dá qualidade, dá a capacitação do serviço que as pessoas precisam. Exemplo, hoje você tem um notebook, você precisa de um profissional de TI. Hoje você tem uma rede, você precisa de um profissional de TI. Hoje você tem um e-commerce, você precisa de um profissional de TI. Hoje você utiliza um aplicativo, você precisa de um profissional de TI. Então, hoje, a área de TI, a gente tem que deixar bem específico que existe o técnico de informática e o técnico de internet. Então vamos lá, agora vamos pro terceiro. Onde que vai se enfiar esse cara pós-pandemia? Ele é a bolinha da vez nesse momento? Ele some depois da pandemia? Ou nós estamos num novo ciclo, um novo modelo de vida onde esse cara realmente se torna a cereja mais desejada do bolo? Ou ele vai sumir e foi só um momento na vida dele? Esse cara continua no mercado? Então, o mais interessante da pandemia, professor Wagner, é que ela acelerou o futuro. Hoje o profissional de TI, ele é o futuro. Hoje o profissional de TI, as pessoas começaram a perceber que dentro desse segmento tem a necessidade do profissional. Por quê? Porque tudo hoje é remoto. Hoje, com o isolamento, com o distanciamento social, o remoto e a videoconferência se tornou necessário, tá? Hoje as plataformas digitais, elas são necessárias e só vai ficar no mercado quem utilizar as plataformas digitais. Hoje você precisa do aprendizado digital. Pô, show, professor, entendi então. Você está me dizendo, eu tô vendo que a gente está no caminho certo aqui na Tesla, né? Investir na área de tecnologia, apostar no futuro, nos cursos de tecnologia. E você está dizendo para mim que hoje é uma realidade, e eu fiz um comentário há pouco tempo atrás, eu gostaria até de partilhar isso aqui com o senhor. Eu costumo dizer para os nossos professores, em algumas reuniões que você também participa comigo, e que nós nesse momento estamos trocando o pneu do caminhão em movimento, né? E que tudo que está acontecendo agora realmente acelerou a nossa vida em mais de 5 anos, né? 16 de março foi ali um ponto crucial, vamos ter que trabalhar à distância. A gente já tem um expertise de mais de 3 anos trabalhando com plataformas colaborativas, como o caso do Google for Education e outras ferramentas, né? Que tornam esse movimento digital e tecnológico mais próximo do aluno, como disponibilizar a internet nos corredores e outros, trazer o celular para dentro da sala de aula, que era um grande questionamento de todo mundo no passado. O senhor lembra disso, todos aqui, né? Que, bom, mas meu filho estuda numa escola que usa o celular na sala de aula, tá errado. Agora o filho usa celular dentro de casa o tempo inteiro, né? E se tornou uma obrigatoriedade, isso num curtíssimo espaço de tempo. Porque até março alguns pais brigavam por causa do uso do celular. Agora eles necessitam do uso do celular, dos computadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acesso à internet, ela é democrática ou ela é inclusiva de classe dentro desse país? É democrática? Todo mundo acessa a internet com facilidade? E aí eu estou te falando entre alunos, professores, no caso do homeschool. Estou te perguntando em relação ao home office, o cara que está trabalhando dentro da casa dele. A internet está chegando nas quebradas? Ou não? Então, professor Wagner, essa é uma questão que a gente já na nossa parceria tem visto que não. Que os nossos alunos, né, estão tendo a dificuldade até de assistir às nossas aulas devido à infraestrutura de internet, tanto na periferia quanto nos grandes centros. A internet ela sempre foi voltada primeiro para o corporativo. Ela primeiro, como você sabe, eu trabalho na área e eu já trabalho há 20 anos com a internet corporativa e a gente sabe que a qualidade da internet nas empresas é totalmente diferente da qualidade que é oferecida às casas. E o que a gente começa a perceber é, como você mesmo viu quando me convidou para trabalhar na nossa escola, que os alunos eles não tinham o hábito de usar a internet como ferramenta, e sim como diversão. E eles começaram a entender qual que é a necessidade do e-mail, qual que é a necessidade da nossa plataforma do Classroom, da Google, e hoje a aula é em cima dela. Hoje o acesso remoto, hoje a aula online que a gente tem, é uma coisa que a gente já estava fazendo desde o ano passado. Você mesmo... Ter internet é custo? Não. Eu vou fazer um comparativo aqui.
eu tinha uma internet na minha casa que eu utilizava, mas vivia caindo com uma velocidade horrível, eu não conseguia acessar nem as benditas lives que começaram a criar aí constantemente. Parece que essa febre diminuiu um pouco, graças a Deus, né? Mas eu tava com muita dificuldade de acesso e eu, aqui na escola, eu sempre tive uma internet com uma velocidade, com uma constância muito maior, com custo também maior. O custo nem tão diferente da minha casa, mas para a empresa eu pagava um custo que interessante, não tão alto, mas com uma qualidade muito maior. E a mesma internet não era oferecida na minha casa quando se fala no plano residencial. Existe essa diferença realmente? A empresa recebe uma internet melhor? Então, professor Wagner, isso existia antes da pandemia. Após a pandemia, as empresas começaram a perceber que o maior consumidor e o que vai precisar da internet daqui para frente é a periferia, é as residências, são os condomínios. Hoje as empresas sim, elas começaram a perceber que as pessoas, como trabalham home office, aonde que elas vão poder acessar a internet? Nós temos alunos que não assistem aula devido a qual motivo? Devido à capacidade da internet. Tem aluno que fala, poxa professor, eu estou sem o meu 4G, sobre o meu 3G. E como que a gente vai ver uma qualidade de ensino com uma velocidade tão baixa e até mesmo pré-paga, como alguns acabam acessando? Então eu vou aproveitar, deixa eu buscar o nome aqui, se eu acho e se eu vou ter certeza se é isso. Não é Fábio, acho que é Fábio Faria, o novo ministro, né, telecomunicações. Sim. Que é genro do Silvio Santos, que gerou toda uma polêmica. Tudo que se trata nesse governo hoje se torna polêmica, mas eu vou buscar os pontos positivos de tudo que tem. Nós estamos aqui para sermos democráticos, né? Ele veio com um objetivo também maior, que é a implantação da internet 5G no Brasil. E eu sei que ela é exclusiva, por exemplo, Rede Globo e outros TVs assim trabalham com a internet 5G por causa da velocidade. Explica para nós um pouquinho o que é a internet 5G. Tem gente que ainda não entendeu nem o que é o 4G, né? Aqui no colégio, quando nós implantamos, o professor Nilson virou para mim e para outros e falou: pega seu celular que ele tem tecnologia, não acessa o Tesla X, acessa o Tesla 5G, né? Sim. Porque a velocidade, isso e aquilo, a qualidade dele é maior e a gente vem percebendo realmente. Mas fala um pouquinho pra gente o que é a internet 5G, que coisa é essa? Bem, professor Wagner, como eu venho da área de tecnologia e já trabalhei em empresas que sempre forneceram a 5G para as grandes empresas, as grandes multinacionais, como você mesmo disse, a periferia ou em geral, a população residencial, ela não tem um acesso à velocidade da internet. O que se oferece em termos de velocidade era aquilo para troca de plataformas de mídias sociais. Isso se fosse foto, isso se fosse texto, mas não o áudio, não o vídeo. E como você sabe, hoje, como videoconferência, como o teleremoto, como as próprias lives, você precisa do streaming, você precisa do áudio e vídeo. Essa gravação, por exemplo, na plataforma do YouTube, você pode ver que as pessoas agora começaram a buscar equipamentos com qualidades melhor, 4K, e para você carregar essas informações mais rápido, entregar em maiores lugares, vai ter que melhorar a tecnologia para o 5G. Hoje o 3G, o 2G, como se usa no pré-pago, não atende mais a população. Show! O senhor está falando algo aí, eu só quero, para finalizar esse bloco aí que nós criamos aqui agora, né, que é o acesso à internet, eu vi no começo da pandemia dizerem que a Netflix era a grande vilã, né? Porque todo mundo estava acessando Netflix e pediram para eles baixar o nível de produção, de qualidade deles para tornar a internet ainda acessível. É isso mesmo, então? É isso mesmo. Então a população também começou a perceber que é o seguinte, não se trata-se da Netflix. Não se trata, por exemplo, você imagina você fazer um investimento comprando uma TV, uma Smart TV, onde você tem uma tecnologia 4K e você tem uma internet na sua casa 2G. Como que você não vai ter uma imagem sem travamento? Alguém já gosta de assistir assim uma Netflix onde você tem que esperar carregar 2, 3 horas o filme? Ou mesmo fazendo um download dos joguinhos como você quer fazer. Então, os jogos acabaram melhorando a entrega, os games, os alunos começaram a entender o que seria uma videoconferência, uma videoaula, tudo isso devido à tecnologia 4 e 5G. Show de bola.
Vamos lá, professor. É de praxe aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso programa, atender os ouvintes, né? E tem gente fora que manda pra gente algumas mensagens aqui. Eu tenho uma aqui do Ezequias Júnior, bairro do Limão. Salve, salve, Ezequias, seja bem-vindo. Nilson, olha a pergunta que ele mandou pra mim, cara. Desafio. Professor, a pergunta dele é a seguinte aqui. A inteligência digital existe no gueto? No gueto existe os nerds ou ela é exclusiva de uma classe privilegiada? Dentro do gueto, tem gente inteligente, tem gente capacitada para entrar, para vir estudar com a gente e tá atuando aí na área da tecnologia digital, até dentro desse mercado de tecnologia da informação? Ou o gueto é realmente, se eu estou entendendo, Ezequias, é bem isso, né? Se o gueto foi feito para trabalhar nas cozinhas e assim por diante, ou nós já saímos dessa senzala programada? Então, professor Wagner, uma coisa que eu comecei a entender, e isso devido aos meus amigos, aos meus colegas, é que quantidade também vai te dar mais qualidade. Geralmente ficam falando que quantidade não tem a ver com qualidade. Onde nós temos mais pessoas, a gente também tem um grande potencial. O nosso país sempre mostrou isso. Nosso país mostrou isso no futebol, onde que na periferia é que saiu os craques. Acabaram com o campo de futebol, os campinhos de várzea você não tem mais, você só tem o Neymar repercutindo aí fora e mais outro, e não tem os boleiros do passado porque extinguiram os campos. Mas em termos de tecnologia, a gente também tem uma galerinha jovem bem atrás do celular, bem atrás do computador, onde eles estão se desenvolvendo no game, onde eles estão se desenvolvendo em mídias sociais. O próprio funk mostra isso, né? Como que tem na periferia a qualidade que nós estamos buscando. São a batida alunos, musical, gravar, gerar isso. Exatamente. Tem então, TI nessa área também? Tem TI em áudio, tem TI em vídeo. A própria ostentação que se mostra hoje é trabalhado em cima da internet através de grandes profissionais que estão trabalhando com o quê? Com produção, com arte, com educação e com solidariedade, porque tudo isso que está acontecendo na periferia é que as pessoas começaram a se unir. Onde você tem menos recursos, você tem o quê? Mais criatividade. Mas o curso de tecnologia é caro, professor. Ele é um custo muito alto. Como é que fica? Como é que o cara da periferia tem acesso a essa capacitação? O senhor mesmo fala sempre que a formação é o ideal. E eu tenho isso também como praxe, eu sempre falo para todos, né? Não existe o gênio que nasceu gênio, que tudo explode na cabeça dele, não é um Big Bang, né? Tem muito estudo, tem muito suor, tem muita entrega, né? Nikola Tesla, tá aí um grande gênio, Einstein, Thomas Edison, mas todos estudaram demais, cara. E nós estudamos demais também, né? Tô eu aqui, hoje, investidor na área de educação, professor, mestre em educação, tocando barco, mas estudando constantemente, o senhor também constantemente estudando, o professor Nilson aí do outro lado, o nosso homem das mídias digitais, constantemente com livro e trabalhando edição, imagem, som e assim por diante. E a periferia, como é que ela tem acesso a todo esse conteúdo para chegar nesse nível de profissional que o senhor fala? Como eu falei para você, professor, o que a gente vê na periferia, o que a gente vê nas classes menos favorecidas é uma garra, é uma resistência, é luta. É uma pessoa que ela vai trabalhar 8 horas por dia e vai estudar mais 4, 6 horas à noite. A gente vê isso aqui no nosso curso técnico noturno, onde em que essa desvantagem em termos de recursos, em termos de tempo, é compensado pelo esforço. Todos esses que você mencionou, e a gente também pode mencionar muitos, tá? Que chegaram onde chegaram porque eles se desdobraram do trabalho, onde que eu considero muito importante, o que eu mais falo para os meus alunos é que o estágio é o diferencial. Você pode aprender, mas você tem que praticar aquilo. Então eu incentivo muitos alunos a começar qualquer carreira, qualquer profissão pelo estágio. E a gente sabe que o pessoal da periferia não foge ao trabalho. Estou com uma pergunta aqui da Mônica Paim. Bairro da Mônica, ela não colocou aqui, mas Mônica, salve Mônica, seja bem-vindo. A pergunta dela é bem cabível a esse nosso assunto. Ela está perguntando para nós aqui o seguinte: tem que ser um nível superior
ou somente o nível técnico também capacita? É obrigatório ter a faculdade? Ela está me dizendo aqui num contexto que eu tento resumir as questões, mas o que ela está colocando para mim aqui é o seguinte, que no momento de dificuldade, que agora o recurso financeiro diminuiu na mão das pessoas, que a faculdade se tornou um sonho que vai ser estendido lá para frente, ela quer saber se a área técnica também contempla isso que o senhor está falando. Um aluno formado em nível técnico, ele tem essa capacidade de ir para o mercado de trabalho e explodir no mercado de trabalho? Então, professor Wagner, e também para você, Mônica Paim, o primeiro degrau é o mais importante. De qualquer caminhada que você for fazer, o primeiro passo é o mais importante. Então, o primeiro passo você tem que dar certo. E você também tem que saber onde que é seu futuro, onde que é a sua meta. Então, o primeiro degrau chama-se estágio. E você começa a fazer estágio a partir que você tenha um curso. Seja ele técnico, seja ele acadêmico. O ideal, no meu ponto de vista como experiência profissional, o técnico acabou ensinando mais, porque as empresas têm mais oportunidades operacionais, então a nível técnico. Fantástico, hein? Desafio! Olha o professor cutucando a gente aqui. Eu já falo há muito tempo, professor. Tive uma entrevista aqui com o professor Amaury Guerra também, outro parceiraço nosso, onde com o professor Felipe também, da casa, né? Professor da área social aí fortíssimo, né? Um parceiraço nosso também. E eu vejo como importante, né, essa questão mesmo do curso técnico. Eu acho que nós devemos investir. Minha primeira formação foi técnico em segurança do trabalho, que me deu arroz e feijão, me deu cama e me deu capacidade de chegar até onde eu cheguei numa formação técnica, né? E o resto foi um plus, foi melhorando o contexto. O senhor vendo isso reforça que nós estamos no caminho certo, apostar na formação técnica do aluno, né? E hoje nós temos uma formação técnica concomitante aí, junto com o ensino médio, de 1 ano e 3 meses e assim por diante, que é um custo menor e também ela está acessível às comunidades, né? Então, como a primeira pergunta nossa foi voltada se há inteligência no gueto, eu acredito sim que o gueto brasileiro tem que vir para os cursos técnicos, tem que investir nos cursos técnicos, que isso é acessível e é real para a realidade dele hoje, né? Eu fico muito preocupado porque nós temos um universo de desempregados com diplomas debaixo do braço. E a gente já viu essa história, o cara fazer uma faculdade de gestão disso, gestão daquilo, e depois está no mercado de trabalho sem emprego e passou 2 anos, esse cara está desqualificado para o mercado de trabalho. E a formação técnica, ela te dá essa possibilidade hoje do estudo à distância, do estudo presencial, de ir se capacitando a tempo. Então o senhor, assim, valorizou demais aquilo que eu acredito, né? Acho que já o dia de hoje já foi ganho com essa informação, que o nível técnico tem que ser apostado. Obrigado também pela pergunta, Simone, show de bola, enriqueceu o nosso contexto aqui. Professor, vamos para a próxima, eu tenho mais uma pergunta aqui. Professor, mais uma pergunta aqui. Mãe de aluno daqui do colégio? Não é mãe de aluno aqui do colégio. Mãe do colégio adventista e curte o nosso programa, fez uma pergunta, seja bem-vinda, Daniela Mendes. Salve, salve, Daniela. Professora, a Daniela está perguntando o seguinte, as escolas mudam nesse contexto, a gente está agora falando de uma escola digital. Realmente as escolas têm capacidade de atingir a alta performance? É a pergunta dela. As escolas podem atingir uma alta performance nesse mundo tecnológico? Estamos preparados para isso? Como eu falei para você, professor Wagner, hoje as empresas elas têm, e as escolas também como uma empresa, ela tem a condição financeira para o recurso tecnológico, mas falta o profissional capacitado para utilizar esse recurso tecnológico. E a parceria que eu mais me interessei pela Tesla Digital foi preparar esse profissional, um profissional que saiba trabalhar com áudio, com vídeo, porque em qualquer aula, qualquer teleconferência, você precisa de uma pessoa especializada atrás das câmeras. Hoje você pode ver que os influencers, os youtubers, eles investem muito no equipamento, mas eles também começaram a perceber que eles precisam de um profissional de mídia para trabalhar, para editar, para trabalhar com a luminosidade, para trabalhar com o áudio, com a edição.
hoje a pessoa pode estar na frente de uma câmera. O marketing digital é uma área do TI também? O marketing digital também é uma área de TI, como o e-commerce é uma área de TI. E o próprio canal de YouTube hoje, como as pessoas querem monetizar, também é de uma área de TI. Eu tô vendo, ontem nós tivemos a entrevista aí do secretário da Educação falando sobre os modelos, um possível retorno de aula em setembro e assim por diante. Mas eu fiquei muito preso, eu quis olhar durante a madrugada as falas em relação como seria esse retorno para a escola pública. Eu entendo que a escola pública, sim, ela tem um recurso até superior às próprias escolas particulares. Ela tem a máquina a favor dela. Então ela tem uma emissora de TV a favor dela. Ela tem um estúdio profissional a favor dela. E aí ela vai criar lá aula presencial com 30% de aluno, depois vai fazer os rodízios, aquele cara que não está na aula presencial vai estar em casa acessando um canal de TV com professor preparado, dando conteúdo, com toda uma estrutura. E as escolas? O professor, eu vejo, por exemplo, aqui no nosso caso, na Tesla Digital School e no Colégio Aplicação, que é um parceiro que utiliza da nossa metodologia, do nosso sistema de ensino, né, através do Google for Education e da nossa consultoria e assessoria. Mas eu estou pensando hoje a minha cabeça e do professor Nilson, que dá um suporte, e a partir de amanhã eu vou inserir sua cabeça no meio dessa nossa preocupação também, que é como dar as teleaulas. Hoje uma coisa é o professor abrir ali o Google Meet, o Zoom, o que quer que seja a ferramenta dele e falar com o aluno. Nós vamos ter que mudar isso. Para mim isso não é uma educação eficaz. O eficaz para mim é o professor na sua condição de professor na frente de uma lousa ou do seu PowerPoint, trabalhando, dando a sua aula expositiva, que há necessidade dessa aula também expositiva, o que a gente chamava GLS, né? Giz, lousa e saliva. E o professor dando essa aula, mas agora nós vamos ter que pensar, o professor na sala de aula, dando aula para 10 alunos, 12 alunos, 20 alunos em casa assistindo essa aula ao mesmo tempo, com qualidade de áudio e qualidade de vídeo, que é que o professor Nilson sempre me cobra, né, professor? E aí, dentro da pergunta da nossa amiga Daniela Mendes, eu venho novamente com esse questionamento agora. O profissional de TI, ele vai se tornar uma figurinha importante também para as escolas? É um novo espaço de trabalho para ele? Já era na hora de suporte, né? Você tinha o suporte de TI. E agora? Esse cara se torna também um cara importante dentro da área das escolas para realmente nós termos uma escola de alta performance? Hoje, muito mais importante, né, professor Wagner, porque, como eu estava falando para você, antigamente tínhamos produtoras, né, desse conteúdo. E hoje as escolas estão precisando da produtora dentro da escola. Hoje um professor para dar uma aula de qualidade, ele vai ter que ter esse staff atrás dele, como um filme, como no cinema, como numa novela. Você precisa de uma equipe para produzir esse conteúdo e para o aluno também acabar entendendo melhor a matéria. O aluno que ficar em casa assistindo aula remota, ele tem que ser estimulado a querer assistir a aula. E a pessoa ela passa a ser mais estimulada quando a qualidade de vídeo é boa, quando a qualidade de áudio é boa, quando o profissional ele é competente para isso. Mas o professor não é ator. E aí? Tem essa situação também. Eu consigo dar uma mega estrutura, de repente eu trago todos os meus professores aqui para esse espaço, onde eu tenho jogo de luz, 2, 3 câmeras trabalhando, teleprompter, né? Onde nós temos essa sala com essa condição de luz, de áudio, mas ele não é ator. A câmera vai inibir esse cara ou esse cara também tem que ser preparado para estar na frente da câmera? Então tá, lembra que eu falei para você, professor Wagner, que a pandemia é um acelerador do futuro? Então a gente tem o quê? Os professores com o sistema de ensino de... Segura aí, escreva isso, professor Nilson. A pandemia é um acelerador de futuro. Cara, você me assustou, professor. Agora você também, né, professor Nilson? Te assustou. Essa frase é fantástica, cara, tem que ser gravada. Porque eu tô vendo, tem gente que tá vendo a pandemia como o total do caos, né? Aí o número de 400 mortes por dia, assim por diante, Aí eu fui ver algumas empresas como XP Investimento e outras que dizem que é na crise que nascem novas empresas, novos negócios e assim por diante. Que você
cresce também através da crise, né? E você tá falando para mim que ela é um acelerador, né? Um tal de um presidente, Fernando Collor de Mello, ano passado, disse que os carros no Brasil eram carroças. E graças a Deus que ele usou essa palavra muito bem colocada. Esquece o restante, Casa da Dinda e assim por diante, mas ele evoluiu os nossos carros, a nossa tecnologia. E agora eu acho que você está profetizando algo, cara, dizendo para nós que a pandemia é um acelerador. Fala um pouquinho mais disso daí. Então, nós tínhamos tanto os alunos quanto os professores analógicos, né? Então, para o pessoal que está assistindo, o analógico era o relógio de ponteiro. Então, era o mecânico. Então, quando veio a primeira renovação da tecnologia, que foi o automático, você lembra como que era o relógio automático? Sim. Entendeu? Veio a era digital. Era o Oriente. Exatamente, veio a era digital. A era digital ela veio fazer o quê, professor Wagner? Como diz a Tesla Digital School. Conectar sonho em pessoas, cara. Então, é um novo aprendizado. É um novo aprendizado. Então, os professores de hoje, ele tem que ter um novo aprendizado. Eu acredito que nessa pandemia, o que mais aconteceu foi o aprendizado do professor. O professor se reinventou. O professor aprendeu de novo. Não existe conquista sem dor, sem suor. E eu vejo vários colegas nossos dizendo, nós estamos sofrendo demais. Mas isso vai também modificar esses professores. Você acredita nisso? Eu acredito sim. Eu acredito que a qualidade, como a Tesla acaba mostrando, sobe. Porque você passa a ter uma pessoa que era analógico, virou digital. Digital melhorou ou piorou, professor Wagner? Tá. Entendi. Correto. Melhora foi significativa. Os próprios carros que você disse também, eles passaram por uma era digital. Hoje nós falamos de bicicletas elétricas, patinetes e assim por diante. Então, toda uma passagem do diesel para gasolina e assim por diante. Vamos embora. Para ser sustentável, o digital ajudou bastante. Tá. Então, os professores também. Os professores estão saindo de uma era, tá? Que era uma era analógica, que é uma era do giz. GLS, X12 e saliva. Exatamente. Por agora você está atrás de uma câmera como um youtuber. E saíram de uma época também saudosa. Eu quero falar agora para meus amigos professores, a época do magistério, cara. Onde você aprendia a escrever na lousa. Lembra disso? Hoje tem professor que se torna ministro que não sabe nem escrever, mas vamos lá, é outro caso, ele não é mais ministro, não vamos falar sobre o defunto enterrado. Mas dá sequência aí, professor. Então, como eu estava falando, essa nova geração, ela vai ter que se reinventar. Tanto os alunos, como eles são de uma era digital, os alunos nossos já são digitais, e os professores começaram também a vir para esse futuro. Ok. Então é um grande desafio, meu nobre colega professor, vamos parar de chorar as pitangas e se redesenhar, se reescrever, desaprender, aprender, reaprender, ter a capacidade de se desconstruir. Fechado, professor. Professor, estamos chegando ao fim desse bate-papo, primeiro bate-papo, nós vamos ter vários aí pela frente, né? Na área de tecnologia, que é o nosso caminho, nosso campo, eu quero trazer todos os profissionais dessa área para essa mesa, para esse espaço, para poder, de forma democrática, levar essa proposta, né? E é um prazer imenso, novamente, ter o senhor aqui conosco, ainda mais agora nesse momento de crise que nós estamos criando, né? Pensando numa escola de tecnologia com custo diferenciado para 2021, aonde o pai não tenha que pensar no 4º ano do ensino médio, que o pai possa realmente falar assim, meu filho não vai fazer o 4º ano do ensino médio, ele vai vir para a Tesla Digital School fazer 1 ano e 3 meses de TI, ele vai se especializar nessa área de tecnologia, a um custo acessível, não vai ser essa crise, essa pandemia que nós estamos vivendo, essa crise econômica que vai impedir o sonho, e principalmente o sonho desses que estão na comunidade, né? O nosso objetivo é trazer o cara da periferia da comunidade para ter também acesso a uma educação de alto nível, de alta performance e a um custo acessível, né? Projetos sociais, sintam-se todos convidados, nós já estendemos uma parceria lá em Parelheiros com o professor Michael Jones, que já está divulgando para outros. Aqui em Osasco nós temos o pessoal da MCB, Missão Carismática Brasileira, né? E através do Júnior, um parceiraço do futebol aqui, do esporte de Osasco, buscando projetos sociais para trazerem alunos aqui para a Tesla Digital School a partir de 2021.
sinta-se à vontade para estar nessa cadeira sempre que você quiser. Manda um beijo, manda suas considerações. Só deixa eu te perguntar, realmente vai passar essa pandemia? Vai passar e nós vamos navegar em outros mares? Então, professor Wagner, pandemia passa, crise passa. E o legado que ela deixa é a criatividade. Então, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais corajosas, os mais esforçados, eles vão conseguir sair melhores, porque você passa a ter o seu psicológico melhor, você passa a ter o seu emocional melhor, você passa a ter um planejamento estratégico, e eu acredito sim, nas minhas considerações finais, o que eu tenho a dizer para vocês, tá tudo só acelerado. O que era o ano 2019, agora é 2021. Tá, pulamos. Não ganhamos? Ganhamos, né? Eu só não quero ganhar em peso e em idade, né? Mas em experiência eu espero que a gente ganhe, sim. Professor, prazer imenso novamente. Professor Nilson, salve, salve. Obrigado pela vossa atenção e vossa disponibilidade aí através de toda essa parafernália tecnológica que nós temos aqui. É isso aí, Tesla Digital School, conectando sonho, conectando pessoas. Seja bem-vindo ao futuro, seja bem-vindo ao século 21. Um beijo enorme no coração de todos, até o próximo programa. Salve, professor! Salve!